Hallo, hallo, guten Morgen, guten Montag. Heute sprechen wir über die Personalpronomen im Accusative. Hoje a gente vai falar dos pronomes pessoais no acusativo e foi um pedido do Jaime. Bom, se a gente está falando de pronomes pessoais no acusativo, a gente tem que começar entendendo o que são os pronomes pessoais e depois o que é o acusativo, não é verdade? Bom, os pronomes pessoais, eles são aquilo que substituem um nome, por isso que eu falo pronome. Não precisa ser um nome próprio, pode ser um nome que não é próprio. Por exemplo, eu posso dizer a mulher. Qual pronome substitui a mulher? Ela. Qual pronome substitui a cama? Também ela, né? Qual pronome substitui Ricardo? Ele. Qual pronome substitui a mochila? Ela. Qual pronome substitui eu e os meninos? Nós, né? Nós. Então, os pronomes pessoais são aqueles que substituem os nomes, tá? Ou seja, os substantivos. Podem ser substantivos próprios ou não. Em alemão, a gente tem como pronome pessoal ich, que significa eu, du, que significa você, er, que significa ele, sie, que significa ela, es, que significa ele ou ela. Na verdade, esse ers e es, a gente vai depender, não dá pra gente traduzir perfeitamente em português, porque é uma palavra que às vezes é masculina em português, é feminina em alemão, e assim o contrário. Então, ers e es é a terceira pessoa. Tanto pode ser ele quanto pode ser ela, né? Depois eu tenho o wir, que significa nós, o ihr, que significa vocês, e o sie formal, que significa você ou vocês formal, e o sie plural, que é eles ou elas. Bom, isso você já tem que saber, tem que estar claro aí na sua cabeça para você entender essa aula aqui de hoje. Por quê? Porque hoje eu vou falar de uma variação desses pronomes pessoais. Esses pronomes pessoais que a gente aprende, esse eu, você, ele, ela, etc., logo no início das nossas aulas de alemão, na verdade, o que a gente não aprende é que esses pronomes pessoais estão no nominativo. O que é isso? Eles só podem ser usados quando eles estiverem na posição de sujeito. Ou seja, eu só posso dizer ich quando eu for o sujeito, for quem pratica aquela ação. Se eu digo, por exemplo, ich trinke Wasser, eu bebo água. Eu sou o sujeito? Sou. Então o ich tá certinho, sem problemas. Ou ich gehe nach Hause, eu vou para casa. Ich tá fazendo ação? Sou eu que vou para casa? Sim, então tá certinho, né? Então esse pronome vai ser usado só quando for sujeito. A mesma coisa é o que significa ele. Er trinkt gerne Bier, ele gosta de beber cerveja. Er só pode ser usado aqui como ele porque ele é sujeito. Agora, imagina se ele fosse objeto direto. Se eu disser, por exemplo, eu vi ele ontem. Eu sei, tá, gente, que em português padrão seria eu ouvi ontem, em português padrão escrito. Mas vamos deixar os preciosismos aqui. O importante é a gente entender a questão em alemão. Por isso que eu tô dizendo ele, tá? Eu vi ele ontem. O ele é o sujeito aqui? Não, o ele é o objeto direto. Eu vi quem? Ele, ontem. Mesma coisa quando eu digo você me ama, né? Tanto que em português eu nem digo você ama eu digo você me ama. Mas esse me é simplesmente o eu na posição de objeto direto. Você ama eu? Ou seja, você me ama. Tanto que as crianças, né, na sua inteligência gramatical, quando elas estão aprendendo a falar, elas dizem você ama eu, pai? Você ama eu, mãe? Por quê? Exatamente porque elas ainda não entendem que o eu, quando ela está na função de objeto direto, ele vai mudar de forma e vai se transformar no me. Tendo em vista o eu, que no sujeito é eu e no objeto direto é me, você me ama, você me entende, etc., você entende claramente os pronomes pessoais no acusativo em alemão. Porque os pronomes pessoais no acusativo em alemão nada mais são do que o mesmo fenômeno que acontece entre o eu e o me. Ou seja, quando o eu tá como objeto direto, ele vira me, quando ele não é quem tá fazendo a ação, mas quem sofre a ação. Em alemão é a mesma coisa. Quando o eu não é o sujeito, ele não vai poder mais ser ich, ele vai ser mich. Ok? Então, o ich se tornou mich. Por quê? Porque ele não é mais o sujeito da ação, ele é o objeto da ação. A mesma coisa vai ser com o du, que é o você informal. Quando ele for o objeto da ação, ele vai ser dich, né? Ele vai ser dich, que significa ti, né? Não é nem muito legal sempre fazer a tradução dessa forma. Por quê? Porque não vai dar certo todas as vezes. Mas se você entender o conceito, vai dar certo todas as vezes. E o conceito é o sujeito, é quem faz a ação, é aqueles primeiros pronomes pessoais que a gente aprendeu.
quem sofre a ação é o objeto direto, então são os pronomes pessoais no acusativo. É por isso que quando eu digo que eu amo você, eu digo ich liebe dich. Por que esse dich está aqui? Por que eu não digo ich liebe du, mas ich liebe dich? Exatamente porque eu não digo eu amo tu, eu digo eu te amo, né? O objeto direto. Quando eu digo eu amo você, como você não tem essa variação, a gente não percebe. Mas esse você é o objeto direto, porque quem ama sou eu. Então esse du vira dich, ich liebe dich. Então, na verdade, você vai ter que decorar novamente estes pronomes pessoais, tá? Agora, sabendo que vai ser os pronomes pessoais que você vai usar quando estiver no acusativo. E que pronomes pessoais são esses? Vamos lá. O ich vai se transformar em mich quando ele for acusativo ou objeto direto, né? O acusativo aqui tem essa função exatamente de objeto direto. Quando eu digo acusativo, eu tô querendo dizer objeto direto ou existem sim outras funções do acusativo, mas nesse caso você tem que ler meu livro grátis para saber todas as funções, porque aqui eu não vou conseguir ensinar todos. Mas tem lá o livro grátis, só baixar e ler, tá? Então o ich virou mich, o du virou dich. No caso da terceira pessoa, tá, gente? Es e sie. Por que es e sie? É ele, sie é ela, es é neutro, sie é plural, né? Então, masculino, sie feminino, es neutro e sie plural. Na terceira pessoa, do plural e do singular, a única coisa que muda é o masculino. Que de vira in. Muda muito, tá vendo? De vira in. Mas o resto é igualzinho no nominativo. Sie, es, sie. Então, vira in, sie vira sie, es vira es, sie vira sie. Ou seja, só muda o masculino do pro in. O wir, que significa nós, vira uns. O ihr, que significa vocês, vira euch. E o sie formal vai se manter como sie mesmo, tá? Então, você tem que decorar, não tem jeito, mas não é tanta coisa assim, você vai se acostumando. O mich e o dich já decora na hora. A gente tem que se lembrar que a terceira pessoa só muda o masculino, que do vira in, e depois eu tenho o wir e o ia, que são, acho, os mais difíceis de decorar, uns, euch, mas com vontade se decora. Então, vamos dar alguns exemplos? Vamos lá. Ich liebe dich, foi o exemplo que eu já dei. Eu amo você. Como esse você é o objeto direto, ele não é du, ele é dich. Outro exemplo. Ich höre euch jeden Abend. Eu ouço vocês toda noite. Euch, né? Pode ser ouvir a pessoa chegando, ouvir conversando e tal, né? Ich höre euch jeden Abend. Esse euch é o vocês, né? É o vocês informal, que seria o ihr, né? Se ele fosse sujeito, mas como ele é objeto direto, ele virou euch. Ich höre euch jeden Abend. Outro exemplo. Ruft uns montags an. Ruft uns montags an. Ele nos liga às segundas-feiras. É ele, né? Uns é quem? É nós. É o nós como objeto direto. Ele nos liga, né? Ele é o objeto direto aqui. Então é por isso que a gente não fala wir, mas sim uns. Ruft uns montags an. Outro exemplo. Ich habe ihn getroffen. Eu encontrei ele. Esse in é o no acusativo, no objeto direto. Habe getroffen significa encontrei. In é o ele no acusativo. Ich habe ihn getroffen, eu encontrei ele. Simplesmente assim. In, porque é objeto direto, então não pode ser tem que ser in. Outro exemplo. Die Tasche, ich habe sie gekauft. A bolsa, eu comprei ela. Eu a comprei, mas aqui eu vou dizer eu comprei ela porque eu sie aqui é o objeto direto, eu quero deixar isso bem claro, né? Como taxa é uma palavra feminina, eu usei o sie também para retomar, né? Tem que ser o ela do feminino, sie. Como é objeto direto, ficou sie. Mas tá igualzinho o sujeito. Tá, porque a gente acabou de ver que na terceira pessoa, ou seja, as e es, sie, só o que muda. Então, beleza. Ich habe sie gekauft, eu comprei ela. Outro exemplo, ich habe es nicht verstanden. Eu não entendi isso. Esse es aqui tá retomando o que foi dito anteriormente que a gente não sabe, né? Vai precisar do contexto. Quando tem um es perdido na nossa frase. Só que aqui ele é objeto direto. Eu não entendi o quê? Isso. E o neutro, o es fica es mesmo. Então, ich habe es nicht verstanden. Eu não entendi isso. E por último, ich mache es für euch.
eu tenho aqui dois pronomes pessoais no acusativo. Ich mache es. Esse es é o objeto direto, eu faço isso. Então, esse es é o pronome pessoal no neutro, mas tá no acusativo. Ah, mas tá igualzinho no nominativo. Sim, tá igualzinho no nominativo, porque, de novo, na terceira pessoa eu só mudo o er, que vira in no acusativo. O resto fica tudo igual. Então, ich mache es, eu faço isso. Für euch, pra vocês. E aqui eu tenho o euch também em vez do ia, porque tá no acusativo. Mas como assim tá no acusativo, Lud? Não é objeto direto? Bom, vamos lembrar que com a preposição für segue-se sempre com o acusativo. Tudo que acompanha a preposição für vai ser no acusativo. Então, esses pronomes pessoais eles vão ser usados dessa forma todas as vezes que eles estiverem no caso acusativo, não só como objeto direto, também em outras funções, como essa função que eu acabei de te ensinar aqui, o fato de que com für eu sempre uso acusativo. Então, ich mache es für euch, eu faço isso para vocês. Muito bem, por hoje é só. Na quarta-feira eu vou fazer uma aula parecida com essa aqui, agora com os pronomes pessoais no dativo, tá bem? Então é isso, tchau!